Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com a Vete. Eu sou a professora Helena e nosso episódio de hoje é sobre trombocitopenia em felinos. Queria lembrar que este conteúdo é destinado exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Bom, qual é a principal causa de trombocitopenia em felinos? A principal causa, gente, de trombocitopenia em felinos é a pseudotrombocitopenia. Ela ocorre basicamente por agregação plaquetária in vitro, antes de... Não só in vitro, em vivo também, durante a coleta, pode facilitar esse processo de agregação plaquetária. E aí, o que acontece quando as plaquetas se grudam? Essa agregação plaquetária faz com que a contagem de plaquetas não revele um número real. Concordam comigo? Se as plaquetas estão todas grudadinhas lá, elas não vão ser contadas adequadamente em contadores automáticos, maquinograma, né, de hemograma, ou em contagens manuais, porque elas não vão estar disponíveis na amostra, elas vão estar emboladas lá nesse agregado, tá? Então, de fato, essa é a principal causa de trombocitopenia em felinos. E é justamente por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao interpretar trombocitopenias e, principalmente, em tomar decisões terapêuticas. Entrar com medicação para um paciente com trombocitopenia, principalmente nas isoladas, se a principal causa é pseudo, é falsa trombocitopenia, vocês acham que convir comigo que não faz muito sentido. O que vocês acham? Dá uma medicação para uma trombocitopenia que nem existe, é falsa, tá? Então, é esse a primeira dica que eu trago aqui para vocês. Eu separei aqui um caso clínico da minha rotina que a gente observou uma pseudotrombocitopenia para vocês entenderem melhor. Então, o caso é o seguinte, é a Duguinho, era uma gatinha, até coloquei a foto da Lilica, que essa é a minha gata, porque a Duguinho era igual, essa pelagem de escaminha de peixe, muito parecida com a Lilica. Por isso que eu lembrei facilmente desse caso. E o quadro clínico da Duguinho era relacionado a trato urinário inferior. Então, em uma condição de trato urinário inferior, não é esperado uma trombocitopenia, né? Não primariamente. Então, a Duguinho, ela estava apresentando esforço a urinar e defecar, né? Ela tinha tenesmo urinário. E a tutora não tinha certeza se era no cocô ou no xixi, mas percebia esse desconforto e ela encontrou uma mancha que parecia hematúria. E aí, gente, como tinha esses sintomas relacionados a trato urinário inferior, a gente solicitou uma ultrassonografia de abdômen, urinálise, urocultura e também hemograma e bioquímica séria, que era uma paciente já com uma idade mais avançada, 10 anos, então foi solicitado todos esses exames, tá? No ultrassom foi detectado o espessamento da parede vesical, que sugeria um cistite, né? Também uma área bastante sugestiva de um hematoma intravesical, não tinha sombra acústica posterior, não era um cálculo, tá? E aí foi sugerido, né, na ultrassonografia urinária que a gente já tinha solicitado, a coleta foi realizada por cistocentese. Já vou mostrar um pouquinho disso também, porque é o contexto do caso. Mas o objetivo aqui é trazer um caso de trombocitopenia para vocês entenderem como que a gente faz essa análise, juntando as pecinhas do quebra-cabeça em um caso real, de rotina, né? O eritrograma estava normal, não tinha anemia, esse é um ponto importante. As plaquetas estavam em 65 mil, tá? Esse laboratório que a gente usa aqui com frequência, eles trazem o valor de referência de 200 a 500 mil plaquetas. Esse é um outro ponto importante nesse conteúdo de hoje, antes de a gente seguir em frente falando sobre causas de trombocitopenia. A contagem de plaquetas, os valores de referência, gente, eles variam muito conforme a literatura. E existem valores de referência que consideram limite inferior de plaquetas para felinos de 100 mil, tá? Então, eu sempre trago isso nas aulas, porque a gente deve seguir o que o laboratório coloca de valor de referência, mas entender que existe essa variabilidade entre os indivíduos e que podem ter gatos normais com 120 mil plaquetas, com 150 mil plaquetas, tá? Então, existem relatos aí que acima de 100 mil pode ser considerado normal para um gato.
E aí, nesse caso, está 65 mil, né? Então, já é um valor que, se for uma trombocitopenia verdadeira, é já preocupante. Só que tem uma sinalização aqui no hemograma de agregação plaquetária, tá? Então, a presença de agregação plaquetária, ela basicamente invalida a contagem plaquetária. Ou seja, a gente não pode considerar esse valor como verdadeiro. O ideal é repetir esse exame em melhores condições. A do Guinho, que é o caso em questão, ela estava muito estressada no momento da coleta, porque ela estava com todo o desconforto do trato urinário, né? Então, houve essa agregação plaquetária devido ao estresse de colheita, que é a principal causa de pseudotrombocitopenia em felinos, problemas durante a coleta, principalmente estresse, coleta demorada, aumenta essa taxa de pseudotrombocitopenia. E como que eu sei que nesse caso era pseudo mesmo, né? Só trazendo aqui a bioquímica sérica, ela estava quase toda normal, somente a creatinina e a ureia um pouquinho aumentadas, mas se vocês olharem aqui para a proteína plasmática total, ela está aumentada também, e clinicamente ela estava desidratada, levemente desidratada. Ela foi hidratada e repetiu esses exames e voltou ao normal, ureia e creatinina, trazendo essa evidência de que era uma azotemia pré-renal. Então, nesse caso, era uma azotemia pré-renal. Tá? E na urinálise, o que a gente encontrou? Tá? Proteinúria, né? Aqui não foi feito RPCU, porque foi constatada uma infecção do trato urinário, então depois a gente fez um acompanhamento no sentido de uma possível doença renal crônica, já que era um animal de 10 anos, e isso não foi constatado, a proteinúria sumiu após a infecção do trato urinário. Aqui tem uma hematúria, uma piúria e uma bacteriúria. Então, esses achados, eles podem aparecer principalmente em infecções do trato urinário, que não são tão comuns em gatas, né? Em cadelas, sim, mas em gata não é tão comum. Mas com 10 anos de idade é mais comum do que pacientes jovens, que a cistite intersticial felina é a principal causa de cistite em gatas jovens, tá? E aqui, de fato, foi isolado um estafilococcus na urocultura, coletado por cistocentese, então bastante confiável esse resultado. E o diagnóstico foi de infecção do trato urinário em felinos, tá? E aí, gente, após o tratamento, foi repetido o hemograma e bioquímica sérica, até porque estava ruim aquela creatinina ali naquele momento, e as plaquetas voltaram ao normal. Eu não achei o exame controle aqui no sistema do laboratório antes da live, mas eu lembro muito bem do caso. Inclusive, ele foi compartilhado ano passado com vocês nas discussões de casos semanais. E o controle pós, né, depois do tratamento, com uma coleta menos estressante, o animal não estava mais com dor, foi tudo mais tranquilo, era uma gatinha super boazinha, mas na primeira coleta, como ela estava com dor, foi mais difícil. As plaquetas voltaram ao normal, então mostrando que realmente era uma pseudotrombocitopenia, que foi a primeira dúvida comum, primeira causa que eu falei aqui. Uma pergunta comum em relação a isso, pseudotrombocitopenia, é tentar adivinhar conforme o grau de agregados. Quando tem agregação plaquetária, normalmente o laboratório sinaliza para a gente com grau de cruzes, né? Uma cruz seria leve, 2 cruzes moderada e 3 cruzes severa. E várias vezes eu recebi essa pergunta e eu lembro que isso era uma dúvida minha lá no começo. Se for leve, tinha que estar acima de 100 mil, acho, essas plaquetas. Se for moderada, tem que estar 80 mil, mais ou menos, essas plaquetas. E se for agregação intensa, vai estar mais baixo. E o fato é que não existe essa correlação, não dá para tentar adivinhar. Agregou, pode estar subestimado de forma muito importante ou não, independente desse grau de agregação. A gente, às vezes, divaga um pouco sobre isso. Uma agregação leve, 10 mil plaquetas? Daí não, né? Mas não dá para adivinhar. Não existe uma fórmula de correlação conforme o grau de agregados, a intensidade da trombocitopenia. Tá? Existem equipamentos automatizados que traçam um gráfico de correção, tá? Mas não é o caso aqui deste resultado de exame, e a confiabilidade dessa correção pelo equipamento, né, pelo maquinograma, também é bastante questionável, tá? Então, o que eu recomendo aqui para vocês como primeira dica na aula de hoje é, sempre que tiver agregado, considerar
que esses agregados estão inviabilizando você olhar para esse número de plaquetas, olhar o contexto geral do caso, se realmente é um paciente com fator de risco para uma doença que causa queda de plaquetas e que isso pode resultar num desfecho ruim que você precise tratar, analisar por completo, que eu vou passar o passo a passo aqui para vocês na aula de hoje, mas não considerar esse número e rever em outro momento, numa coleta menos estressante, se for necessário fazer uso de gabapentina prévia para que facilite a coleta nesse felino, utilizar de técnicas de enxerto de contenção, seguir protocolo de coleta de forma adequada, tá? Tudo isso vai fazer diferença no resultado. Um ponto importante, que agora é hora de anotar isso, escrever e grifar, tá? Micoplasmose não causa trombocitopenia isolada. Isso é uma crença comum. Por quê? Nas hemoparasitoses em cães, principalmente na erliquiose e na anaplasmose, que são comuns em cães, assim como o micoplasma é muito mais comum em gato do que essas doenças, que também acontecem nos gatos, é comum trombocitopenia isolada, tá? Então, essa confusão vem daí, de achar que gato é cachorro pequeno, né? Gato não é cachorro pequeno. Essa é uma informação importante aqui também. Então, a micoplasmose, gente, ela é uma doença que, primariamente, o mecanismo patológico, a fisiopatologia da doença, é que ela causa hemólise. Ou seja, ela causa lise de hemácias intravascular e extravascular. Então, esse é o mecanismo principal da doença. E ela não causa trombocitopenia isolada, porque quando ocorre a hemólise, há uma ativação do sistema mononuclear fagocítico, é esperado, inclusive, esplenomegalia, e essa ativação do trabalho do baço, né, que é o principal órgão do sistema mononuclear fagocítico, ela faz com que ocorra um maior sequestro de plaquetas para o baço e, consequentemente, diminui a contagem plaquetária, tá? Então, pode ter trombocitopenia na micoplasmose? Sim, certo? Pode ter, e é comum que tenha. Mas isolada, sem anemia, sem indícios de hemólise no hemograma, não. Tá? Notaram isso? Micoplasmose não causa trombocitopenia isolada. Então, está errado medicar com doxiciclina gatos com trombocitopenia isolada. Só porque achou uma trombocitopenia, tá? Não é porque eu acho que está errado, simplesmente está errado, porque não faz sentido, certo? Isso está muito bem descrito na literatura, mas ainda é um erro comum. A gente brinca muitas vezes por aqui que trombocitopenia não é deficiência de doxiciclina. E também não é deficiência de prednisolona, tá? Ou seja, não adianta suplementar com doxi e prednisolona porque tem trombocitopenia, porque isso está errado e pode fazer mais mal do que bem para o paciente. Beleza? Quando a gente coleta o hemograma e manda para o laboratório, esse exame não é processado na hora, e tipo, na hora, assim, ó, no máximo 20 minutos fazer o esfregaço. Isso, em geral, só vai acontecer se o laboratório for dentro do teu hospital, da tua clínica, né? Com patologista clínico, não só enfiar lá na máquina do macrograma. Isso não é hemograma, tá? Mas não é o tema de hoje, a gente já discutiu isso aqui em outros momentos. Se não for feito na hora, o que eu quero falar que vocês devem anotar, os micoplasmas, eles pulam das hemácias. Eles pulam, eles saem fora. Eles, tipo, não estão mais dentro de um organismo vivo, né? E aí o EDTA facilita essa saída do micoplasma da hemácia. Ou seja, na hora que o patologista for avaliar, ele não vai achar mais o micoplasma lá no eritrócito, que é o principal local que ele fica, né, gente? Não é na plaqueta. E aí isso pode dar um erro de interpretação, porque o animal pode estar com micoplasmose, mas se houve demora na confecção da lâmina, ele pulou fora, foi embora, o micoplasma foi passear, acabou a vida dele, né, porque ele não está mais dentro do corpo do gato, e então isso causa erros de interpretação. Por isso que quando a suspeita pode ser micoplasmose, vocês deveriam, eu recomendo que faça isso sempre em gatos, né, mas pelo menos em suspeitas de micoplasmose você deve fazer
confeccionar a lâmina na hora, tá? E se o laboratório for dentro da clínica, já chega lá, entregar e conversar, né? Ó, suspeita de micoplasmose. Se puder fazer a lâmina rapidinho, porque senão vai dar esse erro de interpretação, certo? Outro ponto importante que recomendo que vocês anotem, né, de observação, é que a trombocitopenia secundária FeLV é uma das causas mais comuns de trombocitopenia em felinos, tá? Então, é uma causa real, trombocitopenia pela FeLV. Ela se dá por alguns mecanismos, mas o principal deles é a alteração na fábrica mesmo, que a FeLV vai causar alterações medulares. E esse é um ponto importante. Mesmo antes do animal ter linfoma, leucemia secundária FeLV, ele pode ter só trombocitopenia, porque o vírus causou alterações já lá na medula, mas não são ainda alterações mielodisplásicas de doença medular, mas já está causando uma alteração na produção de plaquetas, tá? Então, trombocitopenia isolada em pacientes com FeLV é super comum. O que mais que eu queria comentar aqui com vocês, gente? A base dessa aula é um estudo que fez uma revisão sobre as causas de trombocitopenia em gatos, tá? E nessa revisão, o que eles trazem, gente? Que confirma o que eu estou falando aqui desde o começo da aula, tá? Primeiro, 1,2% dos pacientes que tinham trombocitopenia, que foram incluídos nesse estudo, eles tinham uma trombocitopenia verdadeira. Então, confirmando que a maior parte dos gatos ele vai ter pseudotrombocitopenia. 1% é um estudo que levou em conta só 41 casos, então não é uma amostra gigante. Provavelmente isso é um pouco maior na rotina clínica, né? Mas a maioria dos gatos vai ter pseudotrombocitopenia. Na maior parte dos casos, nesse estudo, 46%, o único fator de base identificado foram as retroviroses, aí FIV e FeLV, mas a FeLV é a principal culpada aí de trombocitopenia, e ainda de parvovírus felino, tá? Então, panleucopenia felina também é uma causa importante. Na minha rotina, assim, eu não vejo tanto isso na prática, a maioria dos pacientes acaba sendo vacinado, né? Não é uma doença tão prevalente hoje, mas também é uma causa de trombocitopenia que vocês devem considerar. Aí, tá? 27% dos gatos com trombocitopenia, gente, nesse estudo que eu estou falando aqui para vocês, né, que é uma revisão, tinham FeLV. 27% dos gatos com trombocitopenia tinham FeLV. E nos gatos FeLV positivo é super comum encontrar trombocitopenia associada a macroplaquetas. Então, as macroplaquetas acontecem também muito no paciente com FeLV, justamente por essas alterações lá na medula que o vírus da FeLV tem a tendência de causar. E aí é como se houvesse uma maior taxa de eliminação de plaquetas imaturas na circulação, por isso que elas são macro, elas são grandes. Eu vou falar sobre as principais causas aí associadas a doenças específicas. Então, diminuição da produção. Quais são as principais causas? As infecções retrovirais, principalmente a FeLV. A FIV também pode causar trombocitopenia, mas a FeLV é mais prevalente no Brasil e causa mais pseudotrombocitopenia, tá? Outra causa, micoses sistêmicas que envolvem a medula óssea. Doenças fúngicas sistêmicas que podem envolver a medula óssea, tá? Outra causa que a gente já citou aqui também, a peritonite infecciosa felina. Outra causa, neoplasias. Naquele estudo que eu falei para vocês, né, um levantamento de casos, 39% dos gatos, eles tinham trombocitopenia secundária neoplasia. Então, se tem uma trombocitopenia verdadeira, você não está achando a causa, procura uma neo, porque pode ser explicação, tá? Além disso, de diminuição da produção, a gente ainda pode ter efeitos colaterais de fármacos, tá? Quais são esses fármacos? Metimazol, propiltiuracil, que não são fármacos assim tão usados na rotina, mas podem ser usados, né? Griselfulvina, que é um antifúngico, clorambucil, cloramfenicol, antimicrobiano, né? Sulfatrimetropin e albendazol. Esses são os mais citados aí na literatura, que podem causar diminuição da produção lá na medula óssea, mas, em geral, vai ter outras alterações.
vai ter anemia, vai ter leucopenia, com esses fármacos, e também com as outras doenças que eu acabei de citar, e não trombocitopenia isolada. Por isso que lá no começo da aula, eu já repeti isso aqui, sei lá quantas vezes, mas é para entrar na cabeça de vocês, a pseudotrombocitopenia é a principal causa de trombocitopenia isolada, tá? Nos gatos com FeLV positivos, pode ter trombocitopenia isolada. Na PIF também pode ser isolada, mas não é comum. O mais comum é estar associado a outras alterações hematológicas, certo? Acho que hoje é isso. Beijão e até mais.